Então, pessoal, no vídeo passado eu falei sobre as desinências monotemporais e falei o que elas veiculam, né? O sentido, né, gramatical que elas veiculam. O tempo e o modo, né, e a diferença, as nuances, né, de sentido entre usar um tempo ou outro, um modo ou outro. E, além das desinências modo-temporais, nós temos as desinências número-pessoais, que são aquelas que vão identificar para nós, que vão indicar para nós a pessoa do discurso, que pode ser a primeira, segunda ou terceira. Então, a primeira pessoa do discurso é a pessoa que fala, né? É o eu. A segunda pessoa do discurso é a pessoa para quem se fala. E aí a gente tem o tu e o você, né? Modernamente, o você foi incluso aí no nosso paradigma. E a terceira pessoa é a pessoa para quem se... Aliás, é a pessoa de quem se fala. Então, é o ele, o ela, ok? E eu tenho as primeira, segunda e terceira pessoas do singular e tenho as do plural, né? Primeira pessoa do plural é o eu mais alguém, o nós. Segunda pessoa do plural é o tu mais alguém, vós ou vocês. E terceira pessoa do plural é o ele, ela mais alguém, eles, elas, ok? Pois bem, a desinência número pessoal vai acumular essas duas funções. Vai dizer para mim o número, se é singular ou plural, e vai dizer para mim a pessoa do discurso. As desinências que identificam isso, as desinências número pessoais, elas são as últimas categorias a serem preenchidas, né? Então, a ordem de combinação para formar um verbo é radical, depois do radical, vogal temática, depois da vogal temática, desinência modo temporal e depois da desinência modo temporal, desinência número pessoal. A desinência número pessoal, ela difere de uma pessoa para outra. Então, elas são 6, com os seus respectivos alomorfes. E elas vão se repetir em todos os tempos e em todos os modos. E direto, assim, todos os tempos e modos eu vou encontrar as desinências número pessoais. As desinências modo temporais, por sua vez, elas só vão se repetir dentro daquele paradigma temporal. Então, eu tenho uma desinência para o pretérito perfeito, outra para o pretérito imperfeito, outra para o presente, outra para o futuro e assim sucessivamente. Elas vão diferir. Em aula, né, nós fizemos isso, né, e eu entreguei para vocês uma tabela com todas as desinências e todos os alomorfes. Eu não vou falar aqui quais são, porque isso vocês podem, né, procurar, né, em gramáticas, né, no próprio Google, vocês têm livros, né, e eu não vou ficar aqui cantando, né, os verbos, né, conjugando os verbos para vocês. Eu só quero que vocês pensem que, eu quero que vocês, né, informações assim que são básicas e importantes que são as seguintes, né? Quais são as nuances de sentido de usar um tempo verbal, de preferir um tempo verbal e não outro, né? Quais são as atitudes que o falante pode ter perante a sua enunciação, e isso aí entra nos modos verbais. E entender que, né, que é uma coisa que a gente faz muito, né, no ensino fundamental, no ensino médio, né, principalmente o ensino quando ele é tradicional, nós conjugamos os verbos e ficamos decorando aquilo ali, mas basta a gente ver, né, quando a gente faz a análise mórfica, que são categorias que precisam ser preenchidas para que aquele verbo veicule, cumpra a sua função discursiva, sua função comunicativa. Então, para eu usar um verbo numa frase, eu preciso inserir esse verbo em um tempo, em um modo, em um número e em uma pessoa. Eu preciso fletir, adequar, flexionar esse verbo em modo, tempo, número e pessoa. Ou então eu vou usar uma forma nominal, que já é um caso à parte. Mas são categorias que são obrigatórias, né? Então eu preciso achar, né, dentro daquele
dentro da conjugação do pretérito imperfeito, preciso achar uma marca que diga para mim que aquele verbo está no pretérito imperfeito. Ou então a ausência dessa marca, que é o caso do morfema zero, né? Eu tenho 2 tempos verbais que tem como forma básica, porque a gente vai ter assim, os casos de alomorfia são grandes, né? Nas conjugações verbais. Mas a gente vai ter aquela forma que é básica, que a gente considera que é a mais produtiva, que é a mais frequente, que se repete mais, e as formas que são alomórficas. Eu tenho 2 tempos verbais no indicativo que não tem uma marca temporal, uma marca modo temporal, que é o presente do indicativo e o pretérito perfeito do indicativo. E como que eu sei, então, que aquele verbo está no presente, no pretérito do indicativo e no pretérito perfeito indicativo? Justamente pela ausência dessa marca. Porque a ausência em linguagem, né, em linguística, evidencia uma presença, evidencia algo, né? Então, vou conjugar, por exemplo, um verbo no presente. Eu compro, tu compras, ele compra, nós compramos, vós comprais, eles compram. Vocês podem perceber que a desinência, a terminação desse verbo é a desinência número pessoal, que vai se repetir em outros verbos, em outros tempos. Mas não existe, eu tenho aí o radical do verbo comprar, eu tenho a vogal temática e tenho a desinência número pessoal. Eu não tenho uma outra marca que evidencia para mim que aquele verbo está no presente. Mas se eu contrastar, por exemplo, com o pretérito imperfeito, né? Eu comprava, tu compravas, ele comprava, nós comprávamos, vós compráveis, eles compravam. Eu percebo que no pretérito imperfeito eu tenho uma marca que se repete em todas as pessoas, apesar de ter um alomorfe, mas é uma marca que se repete em todas as pessoas e que indica para mim que aquele verbo, que aquela conjugação não é presente, é outra coisa, né? Então a presença do vá, né, do comprava, compravas e tal, indica para mim que aquele verbo está no pretérito imperfeito. E aí quando eu pego o pretérito perfeito, né? Eu comprei, tu compraste, ele comprou, nós compramos, vós comprasteis, eles compraram. Como que eu sei que o verbo está no pretérito perfeito? Não é pela desinência modo temporal. Vai ser pelo tipo de alomorfia que acontece tanto na vogal temática quanto na desinência número pessoal, que é uma alomorfia que não acontece nas outras pessoas. Então, uma coisa importante a se fazer para a gente depreender os morfemas e os seus alomorfes é a gente comparar pessoa por pessoa o que se repete, e daí eu acho a desinência modo temporal, e tempo por tempo para ver o que se repete, e daí eu encontro as desinências número pessoais. Ok? Vou encerrar por aqui. Eu acho que eu falei das informações mais importantes. E não tem também como falar, porque senão eu vou ficar aqui horas e horas falando sobre verbo, né? E não, a intenção não é essa, né? Então, fechou.